E chegamos ao último estudo do volume 7. Chama a atenção de vocês para o andamento andante. Ainda assim, não é tão rápido como outros estudos trabalhados anteriormente. A dificuldade técnica é a mesma do estudo anterior. A construção de intervalos entre diferentes dedos podem estar presentes na execução de arpejos e suas inversões. Por exemplo, entre o quarto tempo do compasso 6 e o primeiro tempo do compasso 7, temos uma terça ali entre o dedo 1 e 2. Isso acontece corriqueiramente nesse estudo. Mas, diferentemente do estudo anterior, ao invés de tocar aqui com mais teclas brancas, nós temos mais teclas pretas. Sendo assim, o aluno tem que lembrar de tocar com a mão mais para dentro para manter a posição da mão, não tocar com os dedos muito retos. E claro, o toque tem que ser mais preciso porque as teclas pretas são mais estreitas. De forma geral, o estudo é mais difícil de entender musicalmente porque ele é bastante cromático, tem uma sonoridade um pouco mais não familiar, mas o fraseado é muito claro. Então, siga o fraseado que o compositor escreveu e vai ser mais fácil. Também o compositor escreve no primeiro compasso molto legato sempre. Então temos que ter cuidado com a qualidade do nosso legato e sempre que não for, mostrar de forma especial. Por exemplo, na mão esquerda, compasso 20 e 21. E sempre que tivermos uma ligadura, por exemplo, na última linha da segunda página, fazer extra legato. Vai ser um pouco diferente. Mostrar a intenção de ligar ainda mais. Seguindo esses preceitos técnicos e musicais, o aluno tem tudo o que ele precisa para tocar bem esse estudo e começar a explorar o volume 8. Bons estudos! And we finally got to the last etude of the volume 7. Acquire your attention to the We finally got to the last etude of volume 7. I call your attention to the tempo of this etude, so it's andante, it's not as fast as other etudes that we've worked on so far. The technical difficulty is also building the intervals that we can have in the execution of arpeggios and their inversions. For instance, between the fourth beat of measure 6 and the first beat of measure 7, you have a third there between those two fingers, and it appears often in this etude. Overall, the main difference between this etude and the previous one is that instead of playing more here, using more white keys, we're using more black keys. So the student needs to remember to play with the hand more inside of the piano, and the touch needs to be more precise since the black keys are narrower. It's more difficult to understand musically speaking, but the composer writes the phrasing throughout, so just follow the composer's ideas and you should be fine. Also, the composer writes in the first measure, molto legato, sempre, always. So create that legato that's special and show whenever it's not a legato. So for instance, left hand measure 20 and 21. And whenever you have a slur, make it extra legato. For instance, last line of second page. Following these principles of technique and musicality, the student will be ready to play this etude well and getting ready to explore the etudes of the next volume. Have a good practice!